Boa tarde, professor. Meu nome é Victor. Eu estou aqui para responder as perguntas referente ao challenge, mais especificamente da matéria de Software Design e Tutor Experience. Então vamos lá. A pergunta é: qual é o problema ou desafio da empresa parceira o qual você pretende solucionar? Justifique a relevância desse desafio, de preferência trazendo dados estatísticos que mostram o impacto que esse problema ou desafio traz atualmente. O principal problema que a Porto apresentou para a gente é na questão de quando o processo é ineficiente atualmente. Desde o processo em que ocorre a abertura do sinistro solicitando guincho, a coleta de informações, passando por um funcionário da Porto, indo para o prestador de serviços e por fim o prestador realizando o atendimento. Por mais que se mostre um processo relativamente simples e que poderia ser feito facilmente via aplicativos e afins, vem se mostrando um processo que atualmente se encontra ineficiente, devido ao fato que, por volta de 60% dos casos, não é possível efetuar inteiro de forma automática e necessita de intervenção humana por parte dos funcionários da Porto. Como se já não fosse ruim o suficiente esse cenário, mesmo com esse volume de intervenção humana, na ponta, quando chega no prestador de serviço e ele vai atender a ocorrência, ainda gera entre 10 a 15% de retrabalho, tendo que até mesmo que solicitar um outro tipo de guincho e etc. O nosso grupo pretende atuar especificamente para diminuir essa estatística da intervenção humana e do retrabalho. Sabemos que é muito difícil zerar, mas acreditamos que a diminuição dessas estatísticas de forma significativa pode resultar em uma economia principalmente rentável e de recursos humanos, permitindo que a Porto invista em outros pontos também prioritários para a instituição. Defina uma linha de solução proposta. O que pretende construir para solucionar o desafio ou problema? Entendemos que a solução que melhor se encaixaria seria construir toda uma jornada de abertura de chamado e afins como um aplicativo. Porém, por não ter ainda as matérias que contemplem esse conhecimento do início das aulas, optamos por abstrair melhor tanto a nossa situação quanto do problema da Porto, e se atentar primeiro em resolver o que conseguimos e não fazer no momento o que é ou não o problema. Analisando essa situação, entendemos que de momento não é como se o problema da Porto fosse a falta de um aplicativo ou site para realizar essas coisas. Isso ele já tem. O problema em si é o processo. Não temos a intenção de desistir da ideia de um aplicativo, ou de ao menos fazer um processo em uma aplicação mobile, mas com matérias que vamos ter que ter no decorrer do ano e conhecimentos que podemos ter uma certeza que teremos no decorrer, optamos por passar uma ideia para a web. Pensando nisso, pretendemos mostrar uma alternativa para o processo realizado pela web em si, onde tentaremos ao máximo deixar a aplicação web leve o suficiente, simples e intuitiva, para que a experiência do usuário seja a mais confortável e prática possível. Seja se logando na aplicação, consultando seus dados, vendo as opções disponíveis dentro desse tipo de processo, por exemplo, abertura de sinistro, acompanhamento do sinistro ou até mesmo cadastrando informações. Fazer o uso do chatbot para tornar possível para o cliente e garantir que as informações necessárias para a abertura do sinistro sejam coletadas de forma assertiva. Pensando também na coleta de imagens do veículo e situações para serem analisadas por um AI, sendo dois pilares de tudo isso. O primeiro, a aplicação tem que ser leve, intuitiva e agradável de se utilizar, pois se o cliente não se sentir confortável e seguro utilizando, ele vai recorrer aos canais humanos, que é o que queremos evitar. Segundo, a coleta de informações e a qualidade delas tem extrema importância, pois a falta de alguma informação ou erro nelas pode acarretar tanto na necessidade de intervenção humana quanto o retrabalho. No decorrer do desenvolvimento do projeto, vamos analisando a situação do andamento do nosso projeto, problemas enfrentados, o quanto de folga temos e etc. Caso o ambiente se mostre favorável, pretendemos desenvolver em paralelo essa solução em uma aplicação mobile, primeiro visando descrever o processo em si sendo feito. Mas, caso se mostre favorável também tal desenvolvimento, pode ser cogitado o desenvolvimento de uma aplicação completa. E é isso. Isso é tudo, professor. Muito obrigado pela atenção e let's rock the future.